E aí, cara, tudo suave, tudo tranquilo? Vamos começar então Tom, tá? Que é basicamente uma continuação da TLV. Se tu não viu, se tu não sabe o que que é TLV, tu tem que ver. Porque a TLV, ao mesmo tempo que é muito boa na cagada, ela é meio podre. Então, a Tom chegou pra meio que corrigir os erros da TLV e coisas que a TLV não conseguia explicar, tá? Que o objetivo da TLV, como eu bem falei, a teoria da ligação de valência, ela tem como princípio tu pegar as situações que existem e tentar explicar elas, com base na química. Mas tu não sabe, tipo, tu não tem uma teoria que explica todos os casos. Tem argumentos individuais que explicam cada caso, entendeu? E para moléculas carregadas, tipo, não com elementos carregados, tá? Mas a molécula carregada. A molécula como sendo um íon, a TLV não explica. Então a TLV ela falha nesses casos, entende? Então, assim, já foi cobrado em prova, tá? Já foi cobrado no ITA e no IME. A última vez que foi cobrado foi 2019? Foi. Foi na primeira fase? Foi. Na segunda fase já cobraram? Já. Mais recentemente. Porém, não é, assim, dos assuntos mais cobrados, só que é uma tendência. Porque a Tom, ela é mais nova que a TLV, tá? Só que menos gente tem contato. Então, assim, quanto menos manjado tá um conteúdo, maior a chance do ITA cobrar em prova, tá? Que muita gente começou a manjar, sei lá, física moderna e o ITA parou de cobrar tanto física moderna, tá ligado? Ele ainda cobra, óbvio, mas ele parou de cobrar tanto quanto ele cobrava antes. Então, vamos começar tom aí, que eu tô sentindo na minha mamica aqui que vai cair tom esse ano. Então a gente vai ficar profissional nesse bagulho, tá? Deixa eu separar minhas cores aqui, tá tudo certinho? Tá, tudo certinho. Beleza. Ó, o que que significa tom? Né? A gente tem a TLV, que é a teoria da ligação de valência, e a tom, ela entra com o nome. Eita caralho. Ela entra com o nome de teoria, teoria do orbital molecular, tá? Eu falei num dos meus primeiros vídeos aqui de química sobre orbital molecular e orbital atômico, que também já perguntaram isso em prova, tá? Na segunda fase do ITA. Só para diferenciar os dois, tá ligado? E eu falei lá naquele vídeo, mas eu vou falar de novo. Orbital atômico é o da ligação de valência, tá? Que a gente aprende, SP, ele é SP. Então quer dizer que o orbital S se juntou com o orbital P, tá ligado? Eles se juntaram, eles se fundiram em um só, tá? Se for SP3, por exemplo, vai ser um orbital inteiro que vai ter esses quatro orbitais, entendeu? Vai ser uma nuvem eletrônica enorme com esses quatro orbitais. Então, assim, isso que é o orbital atômico. O orbital molecular, ele é outra situação, tá? Que a gente usa só para explicar moléculas diatômicas, beleza? Só moléculas diatômicas, dois átomos. Podem ser diferentes, podem ser iguais, mas dois átomos só. Porque mais átomos são moléculas mais complexas e normalmente a TLV explica esse negócio, tá? Então, por tom fica bem difícil de explicar. Então a gente e nem vai ser cobrado em prova com moléculas mais complexas, tá? Se for cobrado, vai ser moléculas mais simples, beleza? Então fica suave aí, tá? E orbital molecular entra para explicar, ao invés dos orbitais se fundirem, eles vão, as moléculas vão ser criadas, né, pelos átomos, e os átomos vão criar como se fosse um orbital que só existe para a molécula. É que a teoria é muito confusa, meu. É muito confusa a teoria. Mas beleza. Para que que serve Atom, meu? Para que que serve Atom? Vamos lá. Agora vamos começar a falar, né? Eu tava só falando de prova e tal. Agora eu vou falar de conteúdo, tá? Ó, para que que serve Atom? Ela serve para muita coisa, tá? Ó, ela prevê moléculas, prevê, prever moléculas. Ela vai falar se uma molécula é capaz de existir ou não, tá?
e explicar propriedades. 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 Beleza? Propriedades e também desenho de moléculas. Vou colocar aqui também. Desenho de moléculas. Que aí, com essa teoria, tu vai conseguir desenhar as moléculas muito mais facilmente, tá? Principalmente as moléculas carregadas, beleza? Que a TLV, quando tu tem, por exemplo, quando tu tem isso aqui, ó. Quando tu tem isso aqui. Como é que tu vai explicar essa porra aqui? Tá? Primeiro que tu não vai conseguir, né? Primeiro que tu não vai conseguir. Porque, pô, o hélio fazendo ligação e, tipo, sabe? Tá carregada a molécula. Qual que é a hibridização desse negócio? Como é que faz? Como é que funciona essa porra aqui? Tu não vai conseguir, mano. Tu não vai conseguir. Então, assim, a Tom entra pra ajudar. E é muito fácil, tá? É muito fácil de tu identificar essas coisas. Beleza. Vamos ver aqui o que que a gente vai ver essas propriedades aqui que eu falei, ó. Vamos ver que propriedades são essas, tá? A gente tem três, beleza? Três propriedadezinhas. Três coisas que podem ser pedidas e tu vai conseguir fazer porque tu é foda, tá? Vamos lá, ó. Primeiro, propriedades magnéticas. Propriedades magnéticas. Se essa molécula vai atrair o ímã magnético ou se ela vai passar reto e foda-se o ímã, tá? Segundo, distância da ligação. Se a molécula está muito junta, se ela está muito separada, se ela está médio, tu consegue ver isso também. Em comparação com outras moléculas. Tu nunca vai analisar uma molécula sozinha, tá? Tu nunca vai analisar uma molécula sozinha. Tipo, a distância dela é perto. Não, né, meu? O que é perto? O que é longe? Tu tem que comparar. E se tu for ver as perguntas das provas, do ITA, do IME, sempre são de comparação. Beleza? Então, fica suave nesse quesito aí também. Tá. E terceiro, o desenho, né? O desenho. Tá? E aí a gente sabe também o número de ligações e a força. Que isso está diretamente relacionado à distância de ligação, né? Quanto mais forte a ligação, mais perto estão os átomos, tá? Beleza. Vamos tentar ver então um caso aqui num erro da TLV. Por que que... Como assim? Tu falou que a TLV tem erros, mas, tipo, a gente aprende isso. Então como é que vai ter um erro? Cara, tem erros. É uma teoria, entende? E a teoria se baseia em justificar os casos que existem. Ela não tenta prever moléculas, que nem faz átomo, tá? Por exemplo, aquela molécula que eu coloquei antes, do hidrogênio com o hélio mais, é a molécula inteira que tá mais, tá? Não é só o hélio, tá? Essa molécula aqui, um cara usou Thom, né, lá no, sei lá, perto de 1960 por aí. A Thom foi inventada em 50, tá? Lá em 1960 o cara falou que existia essa molécula, que ela poderia existir principalmente no espaço, porque aqui na Terra ela seria muito instável, ela ia se misturar com oxigênio e tal. Mas, tipo, ela poderia existir, tá? E aí todo mundo falou, não, meu, tá louco, cara. Primeiro que o hélio não faz ligação, o hélio é gás nobre. Depois que, pô, vai ser carregado positivamente, o hidrogênio vai perder o único elétron que ele tem, tá ligado? Então, assim, todo mundo duvidou do cara. E aí, em 2019, agora, faz pouquíssimo tempo, os caras fizeram uma atividade espacial, foram pro espaço, e acharam essa molécula no espaço. Que loucura, né? Que loucura. Aí trouxeram a molécula pro laboratório e ela se desfez logo, tipo, não durou muito tempo. Mas acharam ela no espaço. Então isso só prova que a Tom tá correta, tá? Beleza. Vamos ver um errinho então da TLV. Beleza? Vamos pegar aqui a molécula CO.
CO, tá? Primeiramente, vamos tentar fazer o desenho desse cara. Antes de mais nada, tá? Ó, a gente tem o C ligado com o O. Beleza. O oxigênio faz quantas ligações? Faz duas. Então, beleza, vamos colocar duas aqui. E o carbono? O carbono faz quatro, né? Mas aqui não tem quatro. O carbono não tá feliz com essa situação. Beleza, pois é. E aí, o que a gente faz? Não sei o quê. Tá, meu. Vamos colocar aí mais uma tripla aqui no carbono. Tá, e agora os dois não estão felizes, né? Tipo assim, antes o oxigênio tava feliz e o carbono tava triste porque ele tava, ó, a duas ligações de distância da felicidade. Aí daí a gente colocou uma tripla. E aí agora o oxigênio também não tá feliz, tá? Aí, cara, aí tu te fode, né? Quando tu vai fazer isso aqui na prova, por exemplo, tu fica, ué, será que é três ligações? Será que eles estão juntos? Será que eles estão meio separados? Eletronegatividade tem a ver? Tu fica perdido. E ainda, imagina se tu coloca isso aqui. Se tu carrega esse negócio, sei lá. Aí fudeu, aí tu não consegue fazer nada. Aí tu, coloquei uma tripla, e aí o oxigênio vai ficar menos, esse aqui vai ficar mais, e eles vão ficar fazendo ressonância. Ressonância do quê, meu? Para de viajar, meu. Ó, mesmo se tu fizesse a técnica da TLV, tá? Ó, carbono e o oxigênio. O carbono, 2S2, 2P4. Não, 2P2, desculpa. 2P2, beleza. Aqui ele tem 4 elétrons. Tá. E o oxigênio é 2S2, 2P4. Beleza. Aqui temos 6. Então aqui no total a gente tem 10 elétrons, tá? Isso aqui é TLV, meu. É TLV, coisa que já mostrei. Beleza. Agora como gás nobre. 2S2, 2P6 e o oxigênio 2S2, 2P6 também. Beleza? Aqui a gente tem 8, aqui a gente tem 8. Temos 16 elétrons. Fazendo aquela continha, 16 menos 10. Isso aqui é 6, divide por 2, 3 ligações. Isso aqui dá que o desenho tem 3 ligações, tá? Como a gente fez antes. Então assim, ó. Mas olha que estranho isso aqui, né, cara? Quer dizer que eles têm 3 ligações. Então aqui, ó, entre eles eu tenho 3 ligações. Beleza. Mas aí o oxigênio ainda não tá feliz, tá ligado? O oxigênio ainda não tá feliz, porque o oxigênio faz duas. E o carbono também não tá feliz. Cara, pelo amor de Deus, meu. Pelo amor de Deus. E aí tu te fode. Aí tu te complica inteiro, tá? Aí que tá o ponto. Aí que tá o ponto. Aqui tá o erro da TLV. Porque a TLV não prevê, não prevê ligações. Só explica. Então, para o que existe, ela explica. Ela tenta justificar. Para o que não existe, ela não consegue entender se vai existir, se não vai existir, tá? Beleza. Vamos falar agora de propriedades magnéticas, tá? Propriedades magnéticas. Se atrai o ímã, se não atrai o ímã, tá? Propriedades magnéticas. Beleza. Ó, a gente tem que saber, tem que ter em mente duas coisas. Beleza? Vamos colocar aqui. Que são elétrons. Não, deixa eu pegar um roxo mais escuro. Esse aqui. Elétrons desemparelhados. Desemparelhados. Aqui. E depois elétrons emparelhados. Tá? Ó, quando tu tiver cada um desses casos, já vou explicar como é que tu identifica, tá? Relaxa. Ó,
Quando tu tem elétrons desemparelhados, ele vai atrair o ímã. Atrai o ímã. Quando tu tem elétrons emparelhados, tu vai colocar que ele não atrai o ímã. Não atrai. Não quer dizer que repele, quer dizer que não atrai. Tá? Esse repele é só experimentalmente, beleza? Tá, ó. Elétrons desemparelhados. Quando o cara tem elétrons desemparelhados, ele recebe um nome, que é paramagnético, tá? Paramagnético. E quando ele tem elétrons emparelhados, quando ele só tem elétrons emparelhados, quer dizer que ele é diamagnético, tá? Ele recebe esse nomezinho aí, bonitinho. Aqui, desemparelhados é paramagnético. Paramagnético. E emparelhados, diamagnético. Magnético. Eu costumo pensar assim, ó. Paramagnético tem a ver com a favor, né? O prefixo para tem a ver com a favor. Então, ele é a favor do ímã, ele é atraído, ele atrai o ímã. Beleza? Eu costumo pensar assim, não precisa, mas eu costumo pensar assim. Vou te dar um exemplo, tá? Vou te dar um exemplo. Ó, a gente tem aqui o oxigênio. E aqui embaixo, a gente vai ter o oxigênio 2-. Beleza? Ó, vamos desenhar aqui os orbitais do oxigênio. Pela caixinha, né? Pela caixinha. É ridículo esse nome, mas pela caixinha. Tá? O oxigênio a gente tinha visto antes, ó. 2s2, 2p4. Beleza? Beleza. Deixa eu só copiar isso aqui. Vai colocar aqui embaixo também que eu sou preguiçoso e não quero perder tempo. Vambora. Beleza. Tá. Como é que é o oxigênio? 2s2, 2p4. Então vamos desenhar aqui, ó. Tan, 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 tan. Assim é o oxigênio, beleza? Tá. E aqui embaixo vai ser com 2 elétrons a menos. Quer dizer, a mais, desculpa. Aqui vai preencher todo o orbital P. Beleza? Tá. Perceba. O que o oxigênio de cima tem que o outro não tem? O oxigênio de cima tem esses 2 elétrons aqui, ó. Esses 2 elétrons que estão nessas 2 orbitais, sozinhos, tá? Isso a gente chama de elétrons desemparelhados, tá? Que é como se fosse assim, eles estão ali no orbital, mas eles estão sozinhos e estão girando num sentido só, então eles estão desemparelhados, beleza? Quando tu tem só esses casos assim, ó, tu não tem desemparelhados em nenhum lugar, então tu só tem emparelhados, beleza? Se tu tem um orbital que for com um elétron sozinho, um elétron desemparelhado, esse cara já é paramagnético, tá? Tendo um elétron que seja, ele já é paramagnético, beleza? É isso que tu tem que te ligar. Fechou? Beleza. Então, propriedades magnéticas é isso, tá? É isso. Só que, como é que tu vai fazer isso para moléculas iônicas, tá? Como é que tu vai fazer? Porque a TLV não explica isso. E aí tu te fode. Essa cor? É, beleza. Ó, como é que tu vai fazer isso para moléculas iônicas? Tu não vai fazer. Iônicos? TLV não explica. Então aí tu vai ter que usar tom, beleza? Mas para esses casos assim, tu até pode, tá? Tu até consegue fazer. Mas para outros casos, tu vai passar um sufoco feio. Beleza? Então bora. Agora vamos falar da segunda propriedade, que é a distância da ligação, tá? Distância da ligação. Se a molécula tá muito junta, tá muito separada, beleza? Bora, ó. Distância. Eu tô falando de tudo agora pela TLV, tá? Depois eu vou falar da Tom, tá? Distância da ligação. Para tu ver assim como que tu vai fazer pela TLV não vai funcionar. Então tu tem que saber os casos que tu não consegue usar,
para tu saber quando que tu usa tom, né? Por quê? Porque a TLV é muito mais fácil de justificar as coisas. O argumento é tão mais raso, digamos assim. Tipo assim, ele faz muito sentido, tá? Ele faz muito sentido. Mas é um argumento meio que raso demais, parece. Só que ele justifica, entendeu? Então ele tá certo. Então, assim, na prova, se tu tem uma chance de explicar por TLV, explica por TLV. E se tu tem a chance de explicar por tom, explica por tom. Se tu tiver a chance de explicar pelos dois, explica pelas duas teorias. Porque uma não anula a outra, entendeu? A tom, ela só vem para complementar a TLV. Então, se tu der um argumento pela TLV e outro por tom, não vai estar errado, entendeu? As duas se complementam. Então, agora vamos falar de distância das ligações, tá? Deixa eu pegar três exemplos. Três exemplinhos aqui. Ó, a gente tem N2, a gente tem O2 e a gente tem flúor 2. Beleza? Temos essas três moléculas aí. Eu vou desenhar elas, tá? O N é assim, o oxigênio é assim e o flúor é assim, tá? Beleza. Vamos ver. Ó, como é que tu vai me justificar que qual dessas aqui é a mais próxima, qual que tá mais junta? Vou te dar uma dica. Vou te dar uma dica. Tu pode, nesse caso aqui, tu pode usar o número de ligações, tá? Nesse caso. Ah, o nitrogênio faz tripla, então eles estão mais juntos. Teoricamente está certo. Nesse caso. Em outros casos não vai funcionar, tá? Mas ó, pensa assim também. Ah, mas esse aqui faz tripla, né? Então ele provavelmente está mais junto. Ah, mas o flúor é muito eletronegativo, né? Ele é muito eletronegativo. Ele é o mais eletronegativo que existe. Então ele quer puxar muitos elétrons para ele. Então esses caras estão muito juntos, porque tem dois eletronegativos aqui ligados. Então, aí tu fica nessa dúvida, né? Vou te dar uma dica. TLV, cara, pra tu justificar as coisas por TLV, tu vai ter que olhar a hibridização, tá? Hibridização é a palavra-chave, beleza? Vou te falar. Como é que é a hibridização mesmo? Tu vai ver os pares de elétrons livres que esses caras têm, tá? É isso que tu vai ver, beleza? Seguinte, ó, aquela possibilidade que os caras têm de fazer dativa, né, essas coisas. Beleza? Ó, o que o nitrogênio tem? O nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência, certo? O nitrogênio tem 5, ele é da família 15. Beleza? Ele tem 3 aqui que estão fazendo ligações, certo? Então ele tem 2 mais livres. 2 elétrons livres, cada um. O oxigênio. O oxigênio tem 16 elétrons na camada de valência. Ele tem 2 aqui que estão fazendo, né? Então, ele tem mais aqui, ó. Mais 4 aqui fora. O flúor. O flúor tem 7 elétrons na camada de valência. E ele está usando um aqui na ligação. Então ele tem 6 aqui fora, como elétrons livres. Certo? Beleza. Até aí tudo bem. Agora tu vai ver a hibridização desses caras. TLV também. TLV, meu velho. Ó, esse primeiro aqui. Qual que é a hibridização do N2? O N2, ó, tem um ligante aqui e o par de elétrons livres. 2 ligantes. Então o N2 é SP. SP. O oxigênio. 1, 2, 3 ligantes. Ele é SP2. E o flúor. 1, 2, 3, 4 ligantes. Ele é SP3. Beleza. Tá. E o que isso tem a ver? Não entendi merda nenhuma. Cara, olha só. Olha só. Aqui a gente chega num ponto. Opa. Aqui a gente chega num ponto importante. Ah, desculpa. Foi mal aí os barulhos, né? Tô em Porto Alegre, aqui a situação tá feia. Beleza. Ó, aqui a gente chega numa coisa chamada caráter SP. Caráter SP. Que se define pela divisão
divisão entre S e P nos orbitais. Ah, tá feia a coisa aqui, meu. Não para. As ambulâncias, os helicópteros não param, meu. Que é isso? Beleza, ó. Caráter SP é divisão entre S e P nos orbitais. Então, assim, tu vai pensar, cara, o SP, ele diz. Lembra assim, ó, a TLV, Teoria da Ligação de Valência, fala que, por exemplo, o orbital S e o orbital P vão se fundir em um só, certo? Beleza. Aí o que ele fala aqui, ó, SP. SP quer dizer que ele fundiu um cubinho só. Fundiu um orbital P só, tá? Então quer dizer, o desenho no fim do SP é assim, tá? E tem dois orbitais P puros aqui. Fechou? Beleza. O SP2. O SP2 vai ser assim. E aí tem um orbital P puro só, tá? Essa que é isso que fala a teoria. Então assim, o caráter SP, ele basicamente fala assim, ó, o quanto que os elétrons estão tanto no S quanto no P. Pensa assim, tá? Pensa assim que tu vai te dar bem. Beleza? Então, ó, o SP normal, ele tem 50-50. 50-50. 50%, 50%. Ou seja, tu tem 50% que está no S e 50% que está no P, tá? O SP2. O SP2 tem 33% que está no S e 66% que está no P, certo? Beleza. E o último? O último tem 25% que está no S, 75% que está no P. O que isso quer dizer, cara? Pensa só, pensa só. Olha que louco isso aqui, meu. Olha que louco. Olha que maluco. 50-50. Isso significa o quê? A densidade eletrônica, isso eu já falei também o que é lá no começo, lá nos primeiros vídeos, né? A densidade eletrônica tá mais no S, tá mais no, quer dizer, tá mais no S do que nos outros casos, né? Ou seja, e como o S é um subnível anterior ao P, como a densidade eletrônica está mais distribuída lá, quer dizer que a ligação é mais forte, quer dizer que eles estão mais juntos. Mais juntos. E aqui, no 25-75%, é a mesma coisa, mas ela está mais no P, né? A densidade eletrônica está mais no P. Então eles estão mais separados. Faz sentido? Beleza? Ou seja, quando tu tem um cara que é SP, ele tem os ligantes mais próximos. Enquanto quando tu tem um SP3, eles estão mais distantes. Ou seja, o SP é mais enérgico que o SP3, tá? Ele é mais energético, a ligação tem maior energia. Ou seja, eles estão mais juntos. Beleza? É isso que tu tem que pensar. Então já perguntaram em prova também qual que é a energia da ligação desses caras, às vezes aparece assim, tá? É tudo correlacionado. Beleza? Então, quanto maior a energia da ligação, menor a distância. Vou escrever isso. Aqui, ó. Energia da ligação. E aqui, distância. Aí. Quanto maior a energia da ligação,
menor a distância entre esses caras. Fechou? Perfeito. Tá. Agora vamos pegar dois exemplos agora. Outros dois exemplos, que vai ser um pouquinho mais complicado. Mentira, não vai não. Porque a gente é foda. Bora. Ó, e se eu te perguntar aqui, ó, isso aqui já foi pergunta do Ita, tá? N2F2 e N2F4. Entre esses dois caras aqui, quem que é mais próximo, quem que tá mais junto e por quê? Vamos desenhar. O N2F2 é esse cara aqui, ó. O flúor se liga no nitrogênio, faz dupla com outro nitrogênio, se liga com outro flúor. Beleza. E esse outro cara aqui, flúor, se liga no nitrogênio, nitrogênio, flúor, flúor, flúor. Esses caras aqui, tá? Como é que tu justifica pra mim qual que tá mais próximo e por quê? Tá? Ó, pensa só. Ai, aqui tem uma dupla. Tá, cara. Tá. Não segue esse raciocínio. Não segue. Porque vai ter casos que tu vai te fuder por causa disso. Não vai nessa, tá? Não vai nessa. Ó, primeira coisa que tem que saber. Hibridização. É a única coisa que você tem que prestar atenção. Hibridização, tá, meu? Ó, não te esquece. O nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência. Tá? Tem 5 elétrons. Ou seja, ele tem 5 e ele está usando 3 aqui, ó, para fazer ligações. Então quer dizer que ele ainda tem 2 livres. Tá? Tem 2 elétrons livres. Fechou? Aqui também, ó, ele está usando 3, mas tem 2 livres. Vou colocar aqui. Tá? Beleza. Vamos ver a hibridização desse cara. Ó, no primeiro caso, ele tem quantos ligantes? 1, 2, 3 ligantes. Então ele é sp2. sp2. E no segundo caso, quantos ligantes? 1, 2, 3, 4. Ele é sp3. sp3. Pronto, meu, tu matou aqui, cara. Tu já matou aqui, tá? Por quê? O sp2, ele tá mais próximo, ele tá mais junto do que o sp3. Ah, por quê? Não entendi. Porque o sp2, segundo a TLV, quer dizer que ele está distribuindo a densidade eletrônica dele na razão 33 para 66. Enquanto que o sp3, 25 para 75. Ou seja, 75% dos elétrons, da densidade eletrônica, aproximadamente, né, tá no subnível P, que é mais externo. Ou seja, essa ligação aqui está mais separada. Tá? Então esse aqui, ó, tá mais próximo. Sacou? Sacou qual a ideia? Sacou? Suave, meu. Suave. Beleza. Tá. Agora, como que a gente vai explicar casos como esse aqui, ó? Como explicar esses casos assim, ó? Quando tu tem, por exemplo, CO mais, ou quando tu tem CO menos, quando tu tem NO mais, quando tu tem NO menos. Como é que tu vai explicar isso aqui por TLV? Não é possível. Não é possível. Tá? Então, por isso aqui, ó, TLV não vai funcionar. Beleza? Assim, ó, muita gente acaba aprendendo o seguinte, tá? Muita gente acaba aprendendo o seguinte, ó. Pela TLV, cargas
negativas. Oh, meu Deus. Aumentam a distância. E cargas positivas diminuem, tá? Contudo, tem casos contrários. Contrário, tu vai explicar como? Por tom, tá? Então, se eu chego assim, ó, pela TLV mesmo, nesse caso do CO que eu te falei, ó, se eu chego para ti e te pergunto, me justifica aí, me mostra, me fala, qual que é a ordem de distância entre CO menos, CO e o CO mais, tá? Provavelmente tu vai fazer isso aqui, ó. E tá certo, tá? E tá certo, beleza? Por quê? Pela TLV, cargas negativas aumentam a distância, porque teoricamente, tá? Teoricamente, tu colocou um elétron a mais, eles vão se repelir mais, porque tem elétrons demais, entendeu? Tem elétrons sobrando. Então eles vão se repelir. E quando tu tem de menos, eles vão se atrair mais. Então eles vão ficar mais juntos. Então essa distância aqui vai ser maior. Por isso que aqui, ó, cargas negativas aumentam a distância. Mas, e se eu chego para ti e te falo o seguinte? Cara, pro NO, é isso aqui que acontece, ó. E como é que tu vai explicar isso aqui por TLV, cara? Tu não vai explicar, meu. Tu não vai explicar. Porque aqui tu aprendeu, a carga negativa aumenta a distância, só que aqui é a menor distância que tem. Vai tomar no cu, né? Aí eu não sei o que fazer, meu. Aí eu não sei o que fazer. Então a gente vai usar tom para explicar esses casos. Beleza? É tom que a gente vai utilizar, tá? Beleza. Vamos resolver uma questãozinha do ITA e a gente encerra o vídeo, beleza? Aí a gente continua no próximo, tá? Bora. Vamos colocar aqui ITA. ITA. Ó. Colocar em ordem de distância. Claro que o enunciado não fala assim, né? Mas basicamente é isso que ele quer, tá? Basicamente colocar em ordem de distância os compostos CO, CO2, ácido fórmico, formaldeído, e metano, tá? E metano. Beleza, tu tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5. 5, beleza. Vamos desenhar esses caras. Primeiro o CO. Aqui, peraí. Aqui, CO. Depois o CO2. Aqui. Depois o ácido fórmico. Se tu não sabe quem que é o ácido fórmico, tu já te fudeu aí, né? Mas vamos lá, ó. Ácido fórmico é isso aqui. H. Depois formaldeído. Ops. Formaldeído. Que é isso aqui. E aí tu tem o metano, né? Metano é o mais suave, eu acho. Aí, beleza. Metano é CH4, pra tu que não sabe. Beleza, ó. Vamos fazer as ligações do CO e do CO2, né? O do CO2 é o mais tranquilo, né? Duas aqui e duas aqui, é o mais suave. O CO, quando tu faz por TLV, tu chega, que a gente fez antes, né?
a gente até tinha feito antes, que ele chega em 3 ligações. Então vamos colocar 3 ligações aqui, tá? 3 ligações aqui, beleza. Tá. Só que aqui a gente tem um problema, né? Aqui a gente vai ter um caso de molécula ionizada. E isso é um problema para nós. Mas beleza. Vamos seguir. Vamos seguir, tá? Como é que a gente sabe a ordem de distância desses caras? Ó, aqui eu vou chamar esse cara aqui de 1 e esse cara aqui de 2, tá? Pra eu escrever ali embaixo a ordem depois, tá? Aqui vai estar a resposta. Tá. Cara, vamos fazer o que a gente acabou de fazer. Hibridização. Hibridização, porra. Vambora. Ó. O carbono. O carbono não. O CO. O CO. Que hibridização que esse cara tem? Ó. Lembra que ele tem os pares de elétrons aqui livres ainda. Tá? E tá assim. Certo? Beleza. E o oxigênio também. O oxigênio também tá assim. Tá? Beleza. Qual que é a hibridização desse cara? Ops, assim não, né? Assim. Cara, como é que tu vai ver a hibridização dessa porra aqui? Tá? Cara, tu vai ter que dar teus pulos aí. Tu vai ter que dar teus pulos. Porque a TLV não explica muito bem esse negócio. Tá? Depois eu faço. Eu vou deixar ele por último, na real. Depois eu faço ele. Tá? Mas pra gente ver nos outros que eles são mais tranquilos. Tá? Beleza, ó. O CO2, que é mais tranquilinho de fazer. CO2. Qual que é a hibridização desse cara? Ele tem quantos ligantes? Ele tem dois ligantes. Então ele é sp. Beleza? sp. Tá. O ácido fórmico, que é esse cara aqui. Que hibridização que ele tem? Ele tem quantos ligantes? Ele tem dois, três ligantes. Três ligantes, então ele é sp2. sp2, tá? O formaldeído. O formaldeído tem quantos ligantes? Dois, três ligantes também. Ele também é sp2. Isso é um problema. Tá. E o metano é o mais fácil, né? Dois, três, quatro ligantes, então ele é sp3. sp3. Beleza. E agora o CO. A gente já sabe que esse cara aqui é o mais longe de todos, né? O sp3 é o que tem a maior distância, tá? A gente sabe que esses dois caras aqui estão no meio, beleza? Esses dois caras aqui estão no meio, porque eles são sp2. A gente não sabe qual que é mais próximo entre eles, tá? Depois a gente sabe que esse cara aqui está entre os primeiros, entre os mais juntos, porque ele é sp. Agora basta a gente ver qual desse aqui que falta, certo? O oxigênio. O oxigênio, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Ele está na família 16. Ele está usando 3 aqui. Isso é um problema, né, meu? Isso é um problema. Que aí eu vou ficar com um parzinho aqui e um sozinho. Tá ligado? Não faz muito sentido. Por isso que a TLV não explica tão bem esse negócio. Tá? Mas beleza, vamos seguir. E o carbono? O carbono tem 4. Certo? O carbono tem 4. Ele tá usando 3. Aí fudeu pra nós, né? Aí já era. Então, teoricamente ele estaria assim, né? Ele estaria assim, certo? Só que aí a gente ioniza esse cara pra ele não ficar com esses elétrons sozinhos aqui, entendeu? Então, se a gente carrega o carbono negativamente, ele vai ficar com um parzinho, e o oxigênio positivamente, ele vai tirar esse aqui, então ele também vai ficar com um parzinho, entendeu? É assim que a gente faz esses casos da TLV. Mas tu entende que não faz muito sentido? Entende que não faz muito sentido? Vamos ver a hibridização desse cara assim, então, né? Ele tem um ligante, ele tem dois ligantes. Então ele também é sp. Tá? Pois é. E aí, pelas alternativas da prova, tu consegue a resposta. Tá? Porque assim, aqui são dois sp e aqui são dois sp2. Aí tu não consegue, mano. Tu não consegue ver quem que é mais próximo e quem não é.
Aí tem que ir pelas alternativas mesmo, tá? E ele quer em ordem de distância, né? Ele quer em ordem decrescente, o que tem a maior distância primeiro. Então, primeiro vem o CH4, tá? Que aí, pelas alternativas, tu fica entre esses dois, né? Tu vê que esse aqui é mais distante, tá? Tu pode, talvez, justificar por conta do hidrogênio aqui, né? Que ele é mais eletronegativo, então ele vai puxar mais e ele vai garantir melhor a ressonância. Enfim, a gente vai falar mais disso futuramente, tá? CH4 é maior que o 2, que é maior que o 1, e aí tu fica entre esses dois, né? Mas aí pelas alternativas, tu sabe que o CO2 é um pouquinho mais longe que o CO, tá? Então é essa ordem aí que tu tinha para marcar na prova. Fechou? Beleza. Vamos falar mais um pouquinho só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, tá? Só mais um pouquinho. Ó, então assim, o que a gente tira desse exercício aí, né? Dessa questão? A gente tira uma coisa muito importante, que a TLV falha na distância de moléculas carregadas, tá? Falha na distância de moléculas carregadas, beleza? Agora, Atom utiliza uma coisa chamada combinação. Isso aqui não é muito importante saber o nome, só estou destacando, tá? A combinação linear de orbitais atômicos. Orbitais atômicos. Que é a CLOA. Combinação linear de orbitais atômicos, tá? Basicamente, tem que saber o seguinte. A TLV usa orbitais atômicos, certo? Orbitais atômicos. Ou seja, tu tem um átomo, tá? Tu tem um átomo que está aqui com a eletrosfera. Beleza. E ele vai se combinar com outro átomo aqui, tá? Os elétrons estão aqui, né? Aqui estão os elétrons. Beleza. Aí a TLV fala que esses orbitais vão se fundir numa caixinha só, né? Uma caixinha só, num orbital só. Beleza? Vão se fundir numa nuvem eletrônica só. A Thom fala que a combinação desses orbitais gera um orbital molecular, que é basicamente como se ele transformasse os dois orbitais em outro diferente. Não, são coisas diferentes, ó. A TLV fala que eles se fundem e a Thom fala que é criado um novo orbital, que só existe para a molécula e para essa molécula. Entende? Se for outra molécula, vai ser outro orbital. E se a molécula se desfazer, esse orbital vai deixar de existir. Entendeu? É basicamente isso que fala. Beleza? Tá. Agora a gente entra noutra coisa. Isso aqui é importante de entender, tá? Depois que entender é bem suave, mas é importante entender. A gente vai falar um pouquinho de mecânica ondulatória. Mas bem pouquinho mesmo, tá? Bem pouquinho mesmo. Mecânica ondulatória, tá? Que a gente vai ter duas coisas importantes, tá? Deixa eu pegar o roxo. A gente vai ter duas coisinhas. Aqui. Ó, a gente vai ter uma coisa chamada função de onda. Função de onda. E aqui também função de onda. O que é função de onda, tá? Função de onda é basicamente tu olhar todos os elétrons como se fosse uma onda,
tá? Como se fosse uma onda de elétrons, porque tu não vai olhar o comportamento individualizado de cada elétron, pelo amor de Deus. Tu vai e vai tratar todos os elétrons como se fosse uma coisa só. Já falei isso bastante também na minha primeira aula, tá? Que é o Boltzmann, né? Boltzmann e o Gibbs, esses caras aí que tinham interpretações de estruturas eletrônicas diferentes. É disso que a gente está falando, tá? Agora, tu tem dois tipos de função de onda. Tu tem função de onda construtiva e destrutiva. Destrutiva, tá? Olha só, olha a maldade, tá? Não sei se tu já estudou ondas, mas sabe quando tu tem interferência de ondas? É basicamente a mesma coisa. Tu tem uma onda vindo daqui e outra onda vindo daqui, sei lá. Elas vão se encontrar no meio e aí aqui no meio vai formar uma onda gigante. Ou se tu tiver uma onda vindo daqui e outra onda vindo assim, elas vão se encontrar e elas vão se anular aqui no meio. É basicamente isso que a gente está vendo, tá? Só que com respeito a ligações, beleza? Vou falar rapidinho porque minha aula começa 9h30 aqui e é isso que a gente tem que fazer, tá? Ó, deixa eu colocar isso aqui uma linha para baixo. Aí, beleza. Tá? O que seria uma função de onda construtiva? Tá? Uma função de onda construtiva seria tu pegar um átomo de hidrogênio com outro átomo de hidrogênio e formar o gás hidrogênio. Tá? Uma destrutiva seria tu pegar um átomo de hidrogênio com outro de hidrogênio e, por algum motivo do destino, não formar bosta nenhuma. Não formar nada. Tá? Nada. Por quê? O que está acontecendo, basicamente? O hidrogênio tem um elétron, tá? Cada um deles tem um elétron. E na construtiva, esses elétrons vão se fundir, vão compartilhar, vão ser compartilhados, certo? Beleza. Aí aqui, na destrutiva, seriam os mesmos elétrons, mas em um momento do tempo tão específico que eles vão se fundir no momento errado, em que os dois estão girando para o mesmo lado, por exemplo. E aí, como eles estão com o mesmo spin, certo? Eles não vão fundir no mesmo orbital, eles não vão entrar no mesmo orbital. Eles não vão criar um novo orbital também. Então, assim, a Thom, ela vai explicar quais as chances, basicamente, quais as chances que tu tem disso acontecer para todas as moléculas, tá? As mais simples, pelo menos, tá? Então, assim, pro caso do gás hidrogênio, é 100% de chance que vai formar um gás hidrogênio, certo? É 100% de chance. Mas para algumas outras moléculas, ainda vai existir uma grande chance de não formar nada. Por isso que as moléculas são instáveis. Por isso que a gente chama elas de instáveis. Ou porque elas não se formam, tá? Que elas não existem, ou porque elas se formam e ficam muito pouco tempo existindo. Logo mais elas se desfazem, tá? Por conta de energia, por conta de eletronegatividade, por conta de muita coisa. Então elas não se formam, às vezes, tá? Então assim, tendo isso em vista, eu só peguei o hidrogênio para representar melhor, tá? Mas é qualquer elemento isso aqui, tá? Tendo isso em vista, a gente pode desenhar o diagrama de energia em relação com a função de onda. Função de onda, tá? Nunca foi cobrado isso aqui, mas eu vou desenhar dois gráficozinhos aqui. Meu Deus, minha aula está quase começando. Deixa eu só fazer o gráficozinho e a gente encerra, tá? Aqui e aqui. Tá. A gente tem dois cenários aqui, tá? A gente tem primeiro o cenário que é o construtivo
E aqui o destrutivo. Destrutivo, tá? Eu vou colocar isso aqui pro lado, porque eu vou usar mais o campo negativo aqui também. Tá? Aqui, ó. Beleza. Tá. Ó, como é que seria o construtivo? Construtivo seria basicamente isso aqui, ó. É um gráfico que vem assim e faz isso, tá? O que isso quer dizer, cara? Quer dizer que a probabilidade disso aqui acontecer, dessa ligação aqui acontecer, ela é construtiva. Ela tem toda essa chance aqui de acontecer. Entendeu? É tudo positivo, certo? Tudo positivo aqui no primeiro quadrante, certo? Beleza. Agora, tu tem também a destrutiva, tá? Que é a função de onda destrutiva, tá? Que é basicamente como se tu tivesse isso aqui, ó. Tem essa probabilidade de acontecer, que é uma probabilidade positiva, certo? Existe essa probabilidade. E existe essa probabilidade aqui também, ó. Negativa, tá? E tu ainda tem esse ponto aqui, que é o zero, tá? Que é basicamente quando essas partículas aqui se encontraram. Esse ponto zero aqui, no tempo, né? Se encontraram no ponto zero e aí não formou nada, entendeu? Por isso que tem esse ponto aqui, tá? Às vezes pode aparecer assim também, tá? Como se fosse dois dentinhos para cima. Mas eu acho que fica melhor de entender com o outro caso, tá? Assim. Fechou? Então agora eu vou largar porque eu tenho aula e depois a gente começa a falar de tom, tá? Isso tudo foi falando basicamente de TLV. Eu só usei TLV aqui, só usei TLV e apontei os erros da TLV. Então depois, na próxima aula, né, no próximo vídeo, a gente começa a falar de tom e tu vai ver que é muito fácil. Se tu entendeu toda essa teoria maçante, cagada pra caralho, tu vai entender tom. Suave, viu? Então valeu, falou e eu vou pra minha aula, caralho. Fui!